pessoas perguntam muita coisa, mas ultimamente têm perguntado com frequência como é que eu me devo comportar numa entrevista online de procura de emprego. Uma entrevista de emprego. Então, as pessoas já sabem, antes ia ser uma entrevista presencial, preocupava-se muito só com a roupa e tal, e ia tirando o clima da pessoa que estava a entrevistar. Agora sentem-se muito afastadas das pessoas por quem estão a ser entrevistadas e sentem-se pouco à vontade. E querem saber se há algumas dicas, claro que há, para se sentirem mais à vontade e darem uma entrevista, seja por Zoom, seja por WhatsApp, como for, online, e conseguir um emprego que tanto desejam, senão não iam concorrer ao emprego. E não dizer nem a mais, nem a menos, não aparecer nem a mais, nem a menos. Dicas é o que mais há. Quer saber algumas? Então fica aí. Primeira dica para uma entrevista de emprego. Tenha muita atenção ao sítio que escolho para dar a entrevista. O sítio onde você está, não é? Portanto, está online, não tem que estar em algum lugar. Por exemplo, há bocadinho deve ter ouvido os meus cães. Os meus cães estão lá fora, mas ouve-se, não faça isso. Não dê pistas, não vale a pena. Não distraia a pessoa que o está a entrevistar para um emprego. Não faça isso. E avise também a sua família, dentro de casa, peça silêncio, diga o que é que está a fazer, não só para lhe passarem uma boa energia, mas para não lhe passarem um barulho extra. Outra coisa que também é essencial é ter a certeza que a internet não vai flutuar e desaparecer, porque a internet tem essas maldades, que é, de repente, quando a gente mais precisa, está tudo bem no dia inteiro. Quando nós mais precisamos, há uma interrupção, cai o Zoom ou o que for, e ponha-se perto de um router, sempre ajuda, e tenha fé em Deus também, porque também ajuda, porque realmente não temos culpa nenhuma quando cai uma ligação, ou que é interrompida, ficamos em freeze ou o que for, mas passa uma sensação estranha a quem nos está a entrevistar, como se nós fôssemos incapazes de comunicar, não é? A culpa não é nada nossa, mas há cautela, previna-se para ter net, é realmente importante. E sinta-se confortável na zona onde está, e estes barulhos da sua família, ou dos cães, ou o que for, também não é só para a outra pessoa, o foco de quem o está a entrevistar, se perder, ou não se perder, é para não perder o seu, porque qualquer coisa, penso que acontece, os cães adoraram, estão a pensar, esta pessoa que me está a entrevistar para um emprego que eu tanto queria, ouvir os cães, o que é que vai estar a pensar? E pronto, já me perdi, é isso que acontece. Ou, estou a ouvir, agora a minha mãe entrou pela porta, ali, isso agora deve vir outra pessoa atrás, agora vai bater a porta e vai ouvir, e a pessoa que é isto. Portanto, a nossa cabeça não pode ir, e a cabeça de quem nos está a entrevistar também não. É importante escolher bem o sítio onde se sinta bonito, confortável, à vontade, silencioso e focado. Vamos a isso? Pois a roupa é muito importante passar uma primeira boa impressão, porque já sabemos que não há uma segunda oportunidade para passar uma primeira boa impressão e que mal os olhos da pessoa que o está a entrevistar batem em si, através do Zoom ou enfim, online, que é a primeira coisa que não é os olhos também comem, mas anda lá perto, os olhos também tiram, comem mentalmente, que é há logo uma primeira impressão que nós nem somos capazes, muitas vezes, de dizer porque que tivemos aquela impressão daquela pessoa. E muitas vezes tem a ver com as cores que se escolhem, com o cabelo estar assim assado, com ter adereço a mais ou menos. Eu hoje decidi enfeitar, tenho aqui uma coisinha. Tinha uns brincos maiores, fui trocar porque depois ficava... Eu preparei-me para vir aqui falar consigo um bocadinho. Também tenho que se preparar. E como é que eu me preparei? Vim-me ao espelho, não é? Estava a arranjar-me ao espelho. Fiz o melhor que pude com o meu cabelito. Também maquiei o melhor que pude. Não é preciso ser, tenho que me maquiar, tenho que ir ao cabeleireiro. Não é obrigatório. É obrigatório estar o melhor que pode e dar importância a isso. Porquê? Porque eu estou com a minha consciência tranquila, que fiz o meu melhor. Fui pôr uma roupinha, que não era a roupinha de estar em casa, obviamente, mas eu estou na minha casa. Fui pôr um vestidinho e compus-me, e isto dá-me uma consciência tranquila em relação a causar a melhor impressão possível, assim, que me está a ver. É a mesma coisa que tenho que sentir quando há uma entrevista de emprego para emprego online, entrevista de emprego online, não sei o que é. É importante, você vai sentir que é como se tivesse saído, antigamente, enfim, para namorar, uma pessoa que não conhece muito bem, e vai jantar fora e arranja-se o melhor possível, arranja-se até se sentir realmente poderoso ou poderosa. E depois, atrás do poder e da segurança, vem a atitude. E tudo começa na nossa imagem e na percepção que nós temos da nossa imagem. Porque eu agora não estou a ver, não é? Mas sei que roupa é que tenho vestida, sei o que é que arranjei, e isso dá-me tenho uma consciência que fiz o melhor possível para lhe agradar. É isso, tem que ter a segurança
que deu tudo por tudo para ganhar. Bom, eu não posso deixar de falar sempre do cenário. O cenário é importante, é o que mostra da sua casa ou do lugar que tiver escolhido para dar a entrevista. Cuidado, eu sei que as pessoas são muito atraídas por irem para o ar livre, porque é bonito, tem um mar ao fundo, porque tem as árvores, e depois passam, há imenso barulho sempre, porque são barulhos que já não dá por isso até ir ver depois o que aconteceu. Até os passarinhos acabam por incomodar. Nunca se põe ao pé de nenhuma cascata, nem de nenhuma água, porque a água come o som todo, não há som que resista, e mais vale com uma iluminação capaz. Quando eu digo capaz estuda a iluminação. Como é que faz isto? Grava um videozinho, consigo, não é para publicar, só para ver a imagem, de que lado é que está melhor, se ele está bem assim, puxa mais para a frente, mais para trás, até estar ideal. E também que o enquadramento tem um ar que está a receber outra pessoa na sua casa, ou no espaço onde for, e que há um bom acolhimento. E mais uma vez, você fica com consciência, e a pessoa que vê também, que houve uma preocupação, uma pré-ocupação, para causar uma boa impressão. E isso já é meio caminhada. Eu estou a ser recebido por esta pessoa, que eu vou ou não contratar, pensar quem nos entrevista, que está realmente interessado neste emprego, está realmente interessado em trabalhar para mim, tanto que se deu ao trabalho de organizar tudo o que está à sua volta, já sabe, se quiser criar mais profundidades, arruma a sua casa, põe-se um bocadinho de desgalho, eu também estou no meio da sala, não é? Ali está uma lareira, mas é lá ao fundo, e isto dá um ar de respirado e de preparado, para ninguém acredita que eu estou aqui sentada toda a tarde, toda vestidinha a tarde. Não, eu arranjei-me assim para si, e não é uma entrevista de emprego, mas para você é. Claro que os adereços, não só os seus, mas os adereços do seu decor são muito importantes. É importante ter um candeeirinho com luz amarela, com luz quente, que ilumine um pouco o seu decor, mas não arranje um candeeiro tão exuberante, tão maravilhoso, que as pessoas fiquem a olhar o que é aquilo, mas candeeiro tão giro, e não veem aquilo que está a dizer. Não distraia o seu entrevistador, não distraia quem o está a ver e a ouvir. Isto é, tudo que está à sua volta é para encaminhar o olhar de quem o está a entrevistar, neste caso, numa entrevista de emprego, para si. E para que a pessoa tenha curiosidade sobre si e queira saber mais sobre si. Não é nada sobre a casa, mas convém ter as coisas organizadas. Portanto, o que é que faz? Grava. É melhor gravar em vídeo do que tirar uma fotografia. Faz diferença. Eu, ao princípio, tiro a fotografia, mas grava em vídeo, põe-se a gravar um bocadinho, faz um teste, na verdade, e vai ver que os seus olhos vão bater em coisas que aparecem, estão a aparecer, e que eu chamo de garrafa de Coca-Cola, não que eu bebo a Coca-Cola, mas às tantas está lá uma coisita, uma latita, está lá aparece a pontinha da escova de não sei do quê, e que aquilo distrai, porque a pessoa que vai ver também vai dizer, mas o que é que está ali? E pronto, já foi. A ideia é encaminhar os olhos de quem o entrevista para o orador. Você tem que causar uma boa primeira impressão, já sabe que não há uma segunda oportunidade. É isso. Atenção ao decor. Pois numa entrevista de emprego, como em tudo, comunicar é falar e ser ouvido. Portanto, os fones. Tenha a certeza que a pessoa está a ouvir nas melhores condições e que você também está a ouvir nas melhores condições. A diferença entre ter fones e não ter é gigante. Como sabe, normalmente não pomos fones em muitas ocasiões, estamos com preguicito, não é? Mas quando pomos fones, meu Deus, este som está tão alto, quando na verdade, quando estávamos a ouvir diretamente de um telemóvel especialmente, mas também do computador, nos parecia um som meio baixo para ser longínquo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a pessoa que nos está a entrevistar para uma entrevista de emprego que nos sinta próximos, vibrantes, pipilantes e com a voz segura. E até pode estar com a voz segura, mas se a outra pessoa não ouvir como deve ser, portanto, vá à luta com tudo o que tiver. E os fones também lhe dão um isolamento do ambiente e dão-lhe um propósito de ser tal e com os fones, portanto, está a fazer alguma coisa especial. Com o seu dia, que é a entrevista e ganhar o emprego. Portanto, ponha fone e faça tudo para ser bem ouvido, não só interessante, mas também mesmo ouvido, mesmo que, como eu disse, não haver barulho e você, a sua voz, aquilo que está a dizer, ser o centro das atenções, numa entrevista também. Eu falo muito de postura, já sabe, e claro que a postura
tinha aqui eu tenho que fazer uma chamada de atenção, quanto mais não seja, não se ponha todos bodegados, já sabe, todo, ou a abanar-se de um lado para o outro, ou o que for, as mãos também têm a ver com a postura, já sabe, os gestos não sejam exuberantes, e essencialmente, numa entrevista de emprego, tirando alguns empregos, vou ressalvar que alguns andam à procura de uma pessoa exuberante, mas pronto, é melhor ir com cautela, e tenham cuidado também com as cadeiras que escolhe para se sentar, porque já sabe que girar uma cadeira giratória não é uma coisa boa, porque até dá uma certa descontração por dentro, mas fica muito feia em imagem. Esta cadeira, por exemplo, até nem é ideal, porque tem braços, e eu tenho que tomar muito cuidado para não me deixar ir para baixo, porque é confortável, por mais atrás, e nunca, mas nunca, encostar as nossas costas na costa da cadeira, porque depois vamos indo para baixo, e para baixo, não é exagero, mas vamos escorregando na cadeira. E essa descontração, que é tão boa numa conversa entre amigos, não é boa numa entrevista para arranjar emprego. Mesmo. O que é sempre obrigatório, já sabe, a arma secreta de todos nós, o sorriso. Porquê? Porque o sorriso passa aquela sensação de confiança e passa uma certa alegria. E é contagioso, é como o bocejo, não é? Mas neste caso pela positiva. Não é que o bocejo às vezes também não seja bom, mas não numa entrevista de emprego. Portanto, faz o seu sorriso. Portanto, na sua cabeça, de facto, está a passar está a passar para si, que está satisfeito de estar ali, portanto, está a ir à luta, está no desafio, é uma coisa boa, é uma coisa da adrenalina. E a pessoa que o está a entrevistar e dizer, escolho esta pessoa para este trabalho ou não, também acaba por, mesmo não esteja a sorrir, está a sorrir interiormente, porque você passa uma alegria, uma atitude, uma vontade de estar ali e uma confiança que acaba por ser contagiante também. Portanto, o sorriso porque esse sorriso ilumina a cara, ilumina os olhos, mas ilumina também tudo aquilo que você tiver a dizer. Portanto, com um sorriso tudo soa melhor. E com um sorriso mostra-se a vontade de ganhar aquele lugar. Que é isso que é o mais importante de uma entrevista. É, eu quero este trabalho, eu estou interessado em fazer este trabalho e eu sou perfeito para este trabalho. E com isso, tará, como se já tivesse ganho o trabalho. É entrar na entrevista como já tivesse ganho. Boa, mas sem exuberâncias, sem para a frente. Não, uma coisa contida, mas sorridente, mas satisfeita, como se já lá estivesse na empresa, seja ela qual. Para se preparar contra o nervoso que vai provocar esta entrevista, que é falar em público, mas ainda precisa ser posto à prova. Aqui sim vai ser avaliado, não é criticado, mas é avaliado pela pessoa que o está a entrevistar. Serve para este trabalho ou não serve? E tem que passar essa impressão, tem que passar essa certeza que sim, está à vontade, e está bem, e provavelmente até deveria estar, mas vem aquele malvado, aquele medo, aquele nervoso, que o ideal para o afastar é ter, já sabe, beber água, manter-se hidratado, antes beba água, respire profundamente várias vezes até se sentir mais calmo, até sentir que já não há termideira, vai desaparecer tudo. E vai à casa de banho antes, que é nada que o incomode, a não ser, ou que chame a sua atenção, a não ser as palavras que tem para dizer, o recado que tem para dar e ouvir muito bem aquilo que a outra pessoa lhe está a perguntar. Porque também se está com um incómodo qualquer, vai acabar por ouvir vagamente o que a outra pessoa está a perguntar e vai responder também vagamente aquilo que queria dizer, e é tudo vagamente, e depois no fim foi vagamente e não ganha um emprego. É isto. Claro, como todas as comunicações de uma entrevista de emprego, também tem que ter uma boa introdução. Ou seja, começar em grande, não é só olá, como é que está? Está bonzinho? Não. A introdução é quem sou eu? Numa entrevista de emprego ainda mais importância tem. É bom posicionar-se, quem é, que o seu nome, que idade é que tem, onde é que mora, se é casado, se vier ao caso, se tem filhos, portanto, como é que é a sua vida no dia-a-dia, estes condicionamentos pela positiva, ou a pessoa pode procurar uma pessoa com estabilidade emocional, quase sempre, não é? E é bom saber o que é que se faz, vivo com a minha mãe, sabe? Dá um bocado o retrato de quem somos, mas coisas simples. Também pode falar daquilo o que é que o preparou para estar naquela entrevista, o que estudou, outros empregos que teve ou ocupações que teve que se relacionam com aquela entrevista, mas se for
está numa entrevista para, sei lá, para vender numa loja, não vale a pena dizer que fez limpeza durante anos numa bomba de gasolina, ou que foi caixa no supermercado, porque não tem a ver uma coisa com a outra. Se é uma coisa para um vendedor de uma loja, de balcão, não sei como é que se chama, é porque é variado, é melhor mostrar que outras ocupações teve, mesmo não fosse essa, que podem servir como experiência para servir bem, para preencher bem o lugar que está disponível. Portanto, não conta a história toda da sua vida, não é sobre isso. As pessoas não querem saber muita coisa, tipo, eu venho da terra assim, a minha terra é muito bonita, não tem lá muita gente, mas é não sei o que, é uma aldeia, fica lá, não sei. Não é preciso tanto detalhe, se quiser dizer de onde é que vem, uma aldeia pequena, que fica perto, não sei, já lá está situado no país, está situado, é situar-se vagamente em várias coisas, portanto, situar-se onde nasceu, situar-se onde vive, situar-se como vive, quem é o seu agregado familiar, e o que foi o que estudou e a sua experiência. Eu acho que basicamente é isto, e a satisfação de falar destas coisas que em teoria você gosta de todas, gosta de onde mora, gosta das pessoas com quem mora, certo? Portanto, não é quando falou e quando acabou de falar a sua primeira vez que falou, já falou tudo. Ou seja, não falou tudo porque não sabe o que é que outra pessoa ia perguntar. Tome lá um bocadinho e agora diga-me cá uma pergunta. É mais importante ouvir até do que falar, mas tem que se apresentar. De apresentação curtinha, com coisas interessantes, e não tente fazer graças. Também é outra coisa. As pessoas tentam fazer graças sobre a sua vida. Não comece logo a fazer graças. Graça, em cima de graça, dá desgraça. Comece por ir assim devagarinho. Eu sou este e aquilo, uma coisa mais carinhosa do que propriamente engraçada. Depois, se a outra pessoa fizer uma pergunta que proporciona uma graça, então logo faz a graça. Mas não comece uma graça. Conselho. É importante saber para quem está a falar. No geral, e numa entrevista de emprego ainda mais. É importante saber para quem é que está a falar, ou com quem é que está a falar, pode não ser pode saber o nome, mas é o que é que a pessoa faz na empresa. Às vezes até pode ser uma empresa que está à procura de outras pessoas para aconselhar a empresas que lhe pediram. Portanto, não sei como é que se chama essas empresas, mas que arranjam empregos, não é? E que aí já vai ser relativo, mas tente saber o mais possível o que é o emprego, o que é o trabalho que o espera. Está-se a candidatar a quê? Quem é que irá decidir? Saiba tudo o que puder saber, devagarinho. Se puder informar antes, melhor. E não tenho vergonha de perguntar. É perguntar antes para poder depois desenvolver no sentido de não vá estar a falar de uma coisa e vai dizer exatamente o contrário. É uma entrevista para ser jardineiro, ou pelo menos para estar no campo. E você a primeira coisa que diz é que eu sou uma pessoa muito urbana, não gosto nada de estar no campo e pronto. E já foi. E nem sonhava que aquilo tinha a ver alguma coisa. E na verdade você até gosta de estar num sítio com um jardim. Que até pode ser uma cidade. Portanto, informe-se dos pequenos detalhes, dos grandes detalhes, tudo o que puder. Se não puder saber nada, antes, pelo menos durante a entrevista, esteja com muita atenção. Eu vou repetir isto à insanidade, porque o que acontece com o nervoso é deixamos de ouvir. E queremos despejar o nosso discurso e despachar. E não é sobre isso. Uma entrevista de emprego é sobre ouvir e responder ao que nos perguntam. Ir lá preparado e preparar todas as respostas a perguntas que possam surgir. O que é impossível, mas pode ter uma preparação para ir mais seguro, mais tranquilo. Que é sobre isso. É importante também numa entrevista, para as pessoas que estão a contratar para o emprego, mostrar que vão contratar alguém que é positivo, que acha que tudo vai dar certo, e que faz por isso, porque achar só esperar que caia no colo, não. Que é positivo, mas proativo, que faz as coisas para acontecerem, as coisas boas acontecerem, e que se interessa, que é uma pessoa curiosa, com convicções e com vontade de trabalhar e de atingir resultados. Porque isto dos empregos atingir resultados é fazer o trabalho que eu tenho para fazer num dia, se for vendas são vendas, mas a convicção de que está a ir para um lugar que o vai fazer feliz, onde você serve, e não há lá ninguém melhor para preencher esse lugar do que você. E tenho essa convicção. Vá para lá com a convicção. Convença-se antes. Isto para mim era muito jeitoso, portanto vai ser muito jeitoso. Eu vou lá chegar, a pessoa vai gostar de mim. Portanto, antes, autoconvença-se pela positiva que vai encontrar o seu espaço, o seu lugar certo e que você é a pessoa certa para aquele lugar. E depois convença, já está convencido você, portanto também vai convencer a outra pessoa que o está a entrevistar. Não se esqueça que é uma entrevista de emprego.
A pessoa pergunta e você responde de uma forma convincente. Sim. Pois não me cansarei, e para rematar, vou dizer. É importante que percebam que é uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego. Portanto, é entrevista para ver se lhe dão um emprego. Para ver se você serve naquele emprego. O que é uma entrevista? E as pessoas fazem perguntas e nós respondemos. Até podemos chegar lá e dizer olá, e temos que chegar, fazer a nossa introdução. Mas depois ouvir, ou seja, nós queremos falar sobre alhos, não é? Mas bem, a pessoa só nos faz perguntas sobre gatos. A gente tem que deixar de lado o que for, não é sobre o que nós queremos falar, é sobre aquilo que a pessoa que nos está a entrevistar quer ouvir e quer saber, porque a pessoa que está a entrevistar é que sabe o que é que vai ser o trabalho. Portanto, faz perguntas diretas que vão preencher as lacunas que ela tem sobre si, que é normal, portanto, vai querer saber o seu entusiasmo e faz-lhe perguntas. Vai querer saber a sua preparação e faz-lhe perguntas. E se responder ao lado, vai dar uma sensação à pessoa que o entrevista, ou que você não percebe bem, ou que você está nervoso, que é um bocadinho normal, mas vai dar a sensação que você está a evitar a resposta. E muitas vezes até nem está, porque se calhar até é a pessoa ideal para aquele trabalho. Mas até acha que há outras coisas que fez que foram mais importantes e também queria acrescentar, mas que não veio ao caso para este emprego. Portanto, tem tempo de contar a sua vida depois a essa entrevistadora, ou não, ou aos seus colegas, depois de conseguir um emprego. Antes não. Portanto, a entrevista as pessoas perguntam, você ouve, mas ouve inteirinho e sem tentar interromper. Deixa as pessoas acabarem as perguntas. A pergunta toda bem feitinha. Se tiver dúvidas, faça uma segunda pergunta. Você vai perguntar, mas o que quer saber é mesmo isto? É sim, senhor. Então, pum, e aí explica exatamente o que a pessoa perguntou. Não vá por caminho para enfeitar com florinhas e na verdade, com acontecimentos que você acha mais importantes. A sua vida, porque não é sobre isso. As pessoas querem respostas concretas a perguntas concretas e objetivas. Uma entrevista de emprego online é mais objetiva, dá menos espaço para converseta do que presencial. Essa é a realidade. Portanto, fazem-lhe perguntas objetivas, responde de uma forma objetiva. Se a pessoa quiser um bocadinho de converseta, então vai na converseta, mas é raro. Só se for no fim, quando a pessoa já está muito encantada consigo e quer explorar mais, também não se ponha muito à vontade. Até ao fim é sempre entrevista. Até ao fim está sempre... o que você quer ouvir no fim se eu estou interessado, vamos fazer vou falar com os meus sócios, ok, desde não sei aquela desculpa, então depois se for o caso, depois nós telefonamos, já sabemos que as pessoas depois não vão telefonar, até podem, mas que não vão telefonar, não é isso que a gente quer ouvir no fim, é concentrar-se naquilo que quer ouvir no fim, que é, eu estou com curiosidade e acho que você serve para este trabalho, vamos lá ver se serve ou não, mas a primeira impressão, deixar lá uma pegada que nunca mais vai desaparecer, sobre e ter um maisinho assim, um mais que a pessoa vai pôr na sua entrevista e os outros, pronto, se calhar 2 mais. E seja, a coisa mais importante de todas essa é ter consciência que não vai ter uma conversa, vai ter uma entrevista. Ouça e responda. E numa entrevista de emprego, como sempre que falo em público, todas as suas crenças, todas as coisas que lhe vêm à cabeça, os pensamentos negativos, eles vão surgir. E quando mais não seja, mesmo não seja negativo, tipo, isto não está a correr nada bem, que é o costume, eu podia ter dito outra coisa, não faça isso durante, faça isso no fim. No fim de dar a entrevista, porque é que eu fui dizer isto e não sei o quê. Não vale a pena, mas pronto, se quiser fazer, faça no fim. Mas tenha a consciência que enquanto está a dar a entrevista, não se vai começar a boicotar. Porque é isso que vai boicotar-se. Não é preciso ninguém fazer isso por si, você faz a si próprio. Portanto, não começa a avaliar, eu devia ter respondido assim, eu devia ter respondido assado, ele está a fazer má cara ou ela, está a fazer má cara se estiver a ver a pessoa, não estava interessado, olhou para o relógio, abriu a boca, sei lá. Passa isso em branco e depois no fim logo faz um balanço, porque num balanço é uma coisa melhor, porque é avalia o que correu menos bem na sua opinião, mas também lhe acrescenta o que correu bem. Portanto, fica ali o bolo completo e não só os ingredientes soltos. Não deixe que essas... eu não se ponha com aquelas coisas... mas o que é que a pessoa que me está a interessar está a pensar? Eu se calhar estou a agradar. Não devia ter dito aquilo. Não se ponha a imaginar o que é que outra pessoa está a pensar. Porque é uma coisa que não vai saber nunca, ainda por cima, não é? Vai saber. A não ser que fique com o emprego daí a 10 anos, a pessoa confia, naquele dia eu estava interessada. Quando tu disseste não sei o que, eu fiquei a pensar, pode acontecer. Mas não é sobre isso. Esteja no momento
e andar para a frente. A entrevista vai responder esta pergunta, você até pode no fim achar que aquilo não foi tão bem como queria, mas aproveite para se concentrar na segunda pergunta e na terceira. Se a primeira não foi maravilhosa, algo há de ser. E no fim é que faz o balanço e a avaliação. É uma coisa do agora. Tem que estar no agora da entrevista. É toda a sua atenção ali, todos os seus sentidos fixos naquilo que para conseguir o emprego, certo? Então, vamos a isso. Entrevistas de emprego enervam? Enervam até imenso. Entrevistas de emprego assustam? Sim. É porque falar em público também, mesmo que o público seja só um ou mais, às vezes são 4 ou 5 pessoas. Mas essencialmente porque está a ser avaliado. E aí sim estamos a ser avaliados, não é uma imaginação. Estamos a ser avaliados para as pessoas chegarem a uma conclusão se nós servimos ou não servimos para aquele lugar. E isso já traz um nervoso danado agarrado. Portanto, vá para uma entrevista de emprego a achar que vai correr tudo bem, mas também se não correr aquela, vem outras, não é o fim do mundo. Vá-se confiante, sabendo que vai honestamente por dentro, está honesto, o que vai dizer é sincero e prepare-se. Não se esqueça que é importante respirar e beber água e sentir-se bem arranjado, bem vestido, com a melhor imagem que puder, com o melhor decor que puder e vai dizer coisas que sejam interessantes, responder às perguntas de uma forma interessante para as pessoas ficarem agarradas assim e quererem saber mais. Mas é só isso, não deixe que os nervos tomem conta por causa do final. O que quero, eu estou aqui, ainda vou dar a entrevista, mas aqui está a entrevista e aqui e mais à frente está eu conseguir o emprego. Eu não pode passar daqui para conseguir um emprego, porque o que vai fazer antes da entrevista, já está a pensar que não vai conseguir um emprego. Porque é uma defesa própria de, vou lá, mas isto está tão difícil estes tempos, começa a dar todas as desculpas. Eu não devo ter um perfil, há pessoas melhores que eu, sei lá, 50 mil coisas que inventamos de desculpas, que são os nossos demónios, às vezes até podem ser uma realidade, que sim, o mercado está mau e essas coisas todas, mas não é a altura de pensar nisso. Há lugar sempre para um, é o que eu penso. E posso ser eu. Mesmo que não entre para ninguém, se entrar um e for eu, está resolvido. É isso, vá lá e batalhe pela sua convicção que é a pessoa ideal para aquele lugar. E não deixe entrar os maus pensamentos. Pensamento e atitude positiva. Eu venho aqui, dar o meu melhor e vou conseguir interessar as pessoas, depois de conseguir um emprego, maravilha. Se não conseguir um emprego, maravilha. Passo para a próxima. E não fico com complexos porque não conseguia à primeira. Vá lá, nem que seja 100 vezes, certo? Então, pensamento positivo.